Meu nome é Maria Alice, eu faço Relações Internacionais na Federal do ABC e eu vim aqui hoje apresentar para vocês o fundador da rede Ubuntu, com vastas experiências em multinacionais. Com vocês, Eduardo Seidental. Muito prazer, eu sou o Edu. Primeiro, obrigado pelo convite do Instituto Semear para estar aqui com vocês essa noite. Então, como a Alice falou, eu sou fundador e membro da rede Ubuntu de empreendedorismo. E provavelmente você deve estar se perguntando que raio é isso, então eu vou começar a explicar. Tá? Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Edu, eu sou natural, sou São Joséense. Então é uma honra estar aqui. Né? É nóis. Tá? Isso é sério, não é sacanagem, não, é sério. É muito simbólico estar aqui, muito legal. Eu sou marido da Joana e pai da Vitória e do Gabriel. Tá? E eu, falando um pouquinho da minha carreira, eu trabalhei, como a Alice falou, uns 13 anos mais ou menos em multinacionais. Então, trabalhei na Unilever, Philip Morris, Whirlpool. Conheci a Joana na Whirlpool, inclusive. Ela era gerente de micro-ondas Brastemp e eu de refrigeradores Brastemp. Olha que romântico. E aí, rolou, né? E aí aí a gente foi... Eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer mestrado em empreendedorismo, porque eu tinha um sonho de abrir algum dia algum negócio na minha vida. E eu brinco que eu saí convicto de que eu nunca ia ser empreendedor na vida. Né? Estudei, achei mó legal e tal, mó barato, mas não era bem o meu negócio, principalmente pelo meu pavor de ficar sem salário no final do mês. Né? Então, meu sistema educacional foi montado para eu ter um emprego, não para ser empreendedor. E aí eu fui contratado pela Johnson & Johnson nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, continuei minha carreira foi crescendo rápido, cheguei ao cargo de diretor de marketing da Johnson & Johnson, chique. Mas aí o incômodo começa a acontecer, eu começo a olhar para minha carreira e falar, puta, legal, mas não é bem isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E a grande pergunta era o que eu queria fazer da minha vida. E eu não sabia responder essa pergunta. Comecei um processo grande de busca para tentar entender o que eu queria. Né? E eu brinco que de coaching, astrologia, eu fiz de tudo que vocês podem imaginar. Né? Então fui fazendo várias terapias, todo mundo que me indicasse alguma coisa eu ia lá fazer. E eu descobri que tinham 3 grandes pilares que eu queria levar a minha vida. Uma é negócios, estratégia, modelo de negócios e tal. Segundo, desenvolvimento humano, adoro gente, né? Adoro trabalhar em equipe, isso daqui, todo mundo no palco. E o terceiro, educação. Acho que a educação tem um papel transformador na sociedade, mas quando eu falava educação, as pessoas falam assim, ótimo, então vai ser... exato, tá vendo? Todo mundo treinado, né? E eu falei, cara, mas não é bem isso, porque aí vai me faltar os outros 2 pilares. E eu não sabia como juntar todas essas coisas, né? Então comecei todo um processo de começar a conversar com gente, explorar possibilidades e tal. Acabei, para encurtar a história para vocês, acabei de trabalhar na Manakei com o Oscar Motomura, que é uma referência aí em administração e gestão aqui no Brasil. E ele me contratou como PJ nessa hora. Eu não sabia nem o que era isso na época, né? Fazer conta de imposto, aquelas coisas. E ele me contratou para prestar serviços para ele e para outras organizações. Eu falei, nem a pau. Lembra do meu pavor de ficar sem salário no final do mês? Eu falei, nem a pau, não vem com esse papinho de empreendedor para cima de mim. Então você paga um salário no final do mês, eu presto serviço só para você, e aí depois a gente vê o que a gente faz. Tá? E foi isso que eu fiz. O contador me pergunta o nome da organização, né, do CNPJ e tal, que era Zaidental e Associados. Né? E aí eu falei, não, é Ubuntu. Ubuntu? Que? E Ubuntu é uma filosofia africana maravilhosa. Eu descobri isso num filme chamado Em Minha Terra, um filme lindíssimo sobre a África do Sul, onde tinham tribunais de reconciliação entre torturados e torturadores para busca do perdão, né, entre as partes. E tem um senhor nesse filme que fala sobre a filosofia Ubuntu. Ubuntu significa relacionamento, colaboração, interdependência, humanidade. Na verdade, a melhor definição de Ubuntu é eu sou porque você é e você é porque nós somos. E eu achei isso incrível. Falei, cara, é isso que o mundo está precisando.
a gente está totalmente conectado. O que eu faço impacta direto ou indiretamente muita gente, o planeta inteiro. Depende da perspectiva. Colaboração, interdependência. Amei essa filosofia e coloquei o nome da organização assim, mas fui trabalhar com o Oscar. E aí, um ano depois, eu virei para o Oscar e falei, acho que agora eu estou pronto para aquela proposta que você me fez. E em 2009, iniciou a rede Ubuntu de empreendedorismo. Tá? Então, eu expliquei o que é Ubuntu, expliquei um pouquinho da minha história. A gente funciona em rede. Isso significa que a Ubuntu, para ornar com o nome, né? Eu adoro ornar, tá? Vocês vão ouvir bastante. Então, para ornar com o nome, a gente precisava ter um formato de organização que ornasse com o Ubuntu, que é rede, que é interdependência. Eu trabalho com você porque eu estou afim de trabalhar com você. E não porque alguém me mandou trabalhar com você. Né? Então, a gente se conecta e vai montando a rede. A rede está se espalhando e tal, ela tem 6 anos, e a gente vem construindo isso. Falar de rede é quase outra palestra, então depois a gente fala sobre isso. Eu vou falar mais sobre o conceito que a gente trabalha, que é empreendedorismo. Quando eu fundei a Ubuntu, 5, 6 anos antes eu estava saindo do melhor mestrado de empreendedorismo dos Estados Unidos, achando que eu nunca ia ser empreendedor na vida. 6 anos depois eu estava empreendendo. Por que eu estava empreendendo? Porque eu descobri uma direção, porque tinha uma força maior me impulsionando além do medo. Isso é o que, 2 anos depois, a gente deu o nome de empreendedorismo. A gente fundou chamando de empreendedorismo e as pessoas achavam que a gente concorria com o Sebrae. E não é bem isso que a gente faz. Né? A gente também apoia empreendedores, só que a gente faz um passo anterior até, que é refletir sobre o propósito, mapear possibilidades de realização desse propósito e aí o desenvolvimento de competências para colocar esse propósito em prática. Se continua meio etéreo o que a gente faz, vou explicar um pouquinho num gráfico que orna muito com o Instituto CMA. Tá? Vocês vão entender melhor por quê. Primeira coisa é propósito. Tá? Uma direção, é um norte. Aqui a gente está usando o símbolo do propósito como um sol. Isso quer dizer, uma planta, ela em geral cresce em direção à luz. Propósito é isso, a gente está indo em direção à nossa luz, em direção ao nosso propósito. Aquilo que a gente brilha nosso olho e que a gente tem talento para. Tá? E a gente tem inúmeros talentos e a gente tem um monte de interesses. Né? Isso é uma direção. Isso é o nosso propósito. Como é que a gente descobre propósito? Essa é uma das coisas que mais angustiam. Beleza, eu entendi que eu tenho propósito. Cara, estou perdido, o que eu quero? Única forma de se descobrir propósito é através da experiência. A gente está usando aqui o tronco como metáfora disso. A única forma de se descobrir propósito é fazendo. Não tem outro jeito. A única coisa é só que se você fizer e não refletir sobre o que você está fazendo, não adianta nada. Agora, se você fizer e continuar refletindo, continuar olhando para o que está rolando, o que está fluindo, o que não está fluindo, como é que você está se sentindo, o impacto nas outras pessoas, etc., isso ajuda você a refletir sobre o seu propósito. A gente passa a vida inteira refletindo sobre o propósito. Mas é inacreditável e a maravilha de refletir sobre isso e ir em direção a isso. Né? Quanto mais você caminha, melhor fica. Na experiência, a gente cria projetos. Os galhos aqui, vocês não vão enxergar o que está escrito, mas são os projetos, são nossas iniciativas, são as frentes que a gente já toma na vida. E é muito engraçado porque tem uma palavra que meio que foi deturpada ao longo da Revolução Industrial, que é foco. Né? As pessoas falam, você está fazendo um monte de coisa, coitado, né? Perdeu o foco. Né? E, na verdade, foco não necessariamente significa você fazer uma atividade só. O foco é teu propósito. E pode ser que você faça várias atividades. Eu tenho várias funções, eu tenho vários papéis ao longo da minha jornada de experiência para cumprir meu propósito. Tá? E está tudo certo desde que você tenha consciência sobre o que você está fazendo. Nesse processo, gera folhas e frutos. Então, à medida que você vai fazendo, vai gerando resultado. O que são esses frutos? Cara, inúmeros frutos. Grana é uma delas, obviamente, e é importante. Só que não é só isso. Cara, como é que você está se sentindo, suas relações familiares, suas relações com seus amigos, né? O planeta, né? E o teu meio, isso são frutos. Cada um tem que definir quais são seus frutos, mas gera frutos. E aí, nessa história toda, uma pergunta que sempre me movimentou nesses 6 anos de rede
foi, mas, cara, beleza, né? A Natália estava falando isso, né? Ela falou, pô, tem uma fórmula para a gente ir em direção ao nosso propósito? Né? Me diz, pelo amor de Deus. E não tem uma fórmula. Você tem que sair fazendo. Agora, uma pergunta que sempre acompanhou foi, mas o que está por trás? O que é fundamental? Quais são os pilares fundamentais para a gente empreender? E aí são as raízes, tá? Que são 5 raízes. Abrir, incluir, colaborar, ornar, tá vendo que eu adoro? E acreditar. Vou falar um pouquinho mais sobre as raízes daqui a pouquinho, tá? Acompanhando essa experiência, esse tronco, a gente vem olhando que tem várias competências, vários temas de desenvolvimento do empreendedorismo, tá? Vou mostrar aqui o modelo Purpose. Então, isso daqui acompanha aquele tronco que a gente falou, tá? Aqui são características, são temas que empreendedores têm e a gente vem ajudando a apoiar o desenvolvimento desses empreendedores. Primeira coisa é propósito, Purpose em inglês, né? É a reflexão de propósito, é isso que move, é isso que te dá força, é isso que, faz se levantar da cadeira e fazer o que você tem que fazer. Segundo tema, paixões, aquilo que você ama fazer, normalmente orna, tá vendo de novo? Com aquilo que você é muito bom em fazer. Tá? O que você ama fazer é muito bom, normalmente orna com aquilo que você é muito bom em fazer. A gente não está treinado para refletir sobre o que a gente é muito bom em fazer e sobre o que a gente ama fazer. A gente basicamente passa a vida inteira tentando descobrir o que a gente não é bom, que a gente precisa melhorar, que também é importante, não estou dizendo que não, a única coisa só que também você precisa olhar para aquilo que você é bom, para aquilo que você ama fazer. Tá? Segundo tema, Ubuntu, sua capacidade de colaboração, de interdependência. Para você realizar teu propósito, você vai precisar dos outros. Você vai precisar interdepender. Não vai dar para fazer o propósito sozinho. Né? Qual é essa tua capacidade? Como é que você está trabalhando em equipe? Como é que você está colaborando? Vários temas aqui. Resiliência, capacidade de tomar porrada e levantar. Tá? Você vai tomar, você já tomou, provavelmente você vai continuar tomando. Tá? Por quê? Na metáfora aqui do jardim e da árvore, tempestades vão acontecer, faz parte da natureza. A questão é como é que a gente lida com as tempestades, como é que a gente lida com os obstáculos. Isso tem a ver com resiliência. Protagonismo, a capacidade de assumir as rédeas da tua vida e fazer você. Né? Ninguém vai fazer por você. Aquela questão do eu e do outros. A Natália estava falando isso na palestra dela. Né? A gente está louco para delegar para alguém. Esse país, esse meu chefe, essa minha escola. Você só vai delegando. E eu vou fazer o que com isso? Né? Olhar, ouvir e sentir. A tua capacidade de percepção. A tua capacidade de se enxergar e enxergar o outro. A tua capacidade de enxergar macro, de enxergar micro. A tua capacidade de se escutar, porque tem um monte de vozinha agora, por exemplo, tá mó barulheira. Tá ouvindo? Rolando um monte de vozinha aí dentro. Nossa, o que esse cara tá falando? Nossa, tô com vontade de ir no banheiro. Entendeu? Tá rolando um monte de coisa aí dentro. A tua capacidade de escuta, como é que tá? A escuta externa, a tua capacidade de escuta interna, porque tem um monte de coisa rolando aí. Maravilhosa, preciosa. Né? Tua capacidade de sentir, porque muitas vezes passa por lidar com as emoções mesmo. Às vezes as decisões não são só racionais. Precisa fazer análise, precisa fazer planilha, precisa fazer PowerPoint, precisa fazer tudo isso. Mas também tem uma coisa daqui, ó. Eu sinto que é para cá. E eu vou. Sai fazendo. Sustentabilidade com cifrão. Né? Grana é uma confusão enorme que fazem, que parece que grana é propósito. Não, grana não é propósito. Propósito é propósito. Grana é uma consequência da realização do seu propósito. Tá? E a gente pegou dinheiro na nossa sociedade e colocou num patamar que ele é quase tudo. E não é isso. Ele é uma variável, de muitas variáveis. Não estamos dizendo que não é importante, tanto está em destaque no modelo. Só que só simplesmente vamos colocar ele no devido lugar. Como é que é a tua relação com o dinheiro? Essa é uma questão fundamental nessa história. Obviamente, questões sociais, questões ecológicas. A gente usa muito a Carta da Terra como uma grande inspiração de sustentabilidade no modelo do empreendedorismo. Por último, execução, tua capacidade de meter a mão e fazer. Tá? É importante, a única forma de descobrir propósito é fazendo. E você precisa fazer nos mínimos detalhes. Você tem um propósito grandioso, mas você precisa arrumar esse tapete aqui. Você precisa arrumar o cenário. É a tua capacidade de olhar um negócio gigante e conseguir fazer uma atividade em direção a esse propósito.
Execução, nos mínimos detalhes. Né? Porque fazer o propósito não significa só que você vai fazer coisas, animais. Tem um trabalho osso, cara. Todo mundo tem. A única coisa só é que se você sabe para que você está fazendo, faz toda a diferença do mundo. Tá? Isso é execução. Capacidade de planejamento, tudo está por aí dentro. Tá? Então, isso daqui, o Purpose, acompanha aquela experiência, aquele tronco lá que a gente estava falando para vocês. Tá? Último modelinho são as raízes. A gente acabou de lançar um livro, sobre as raízes do empreendedorismo, aquelas raízes, aquelas 5 raízes que a gente falou, que não é uma fórmula, mas são princípios. Quando você se depara com uma questão ao empreender, o que a gente usa de referência? E esses são os princípios que a gente acabou desenvolvendo. O princípio do abrir. A tua capacidade de se abrir para o mundo de dentro, para se olhar para dentro. A tua capacidade de abrir perspectivas, abrir relacionamentos, abrir experiências, abrir possibilidades. Porque tem várias formas de fazer. Não tem uma forma só. A tua capacidade de incluir a si, incluir ao outro. A tua capacidade de dançar entre polaridades, entre coisas que parecem opostas. Competir e colaborar. O que eu faço? Tem que fazer os dois. Depende da hora. O que você vai rolar? Não é que um é ruim, outro é bom. A tua capacidade de dança entre luz e sombra. A tua capacidade entre o que você tem de melhor e os teus pontos que você não gosta muito. Empreender é um encontro de você com você mesmo. De você ver o que você mais ama fazer e tem talento para fazer, mas ao mesmo tempo se deparar com aquilo que você não gosto muito. Tua capacidade de colaborar, de trabalhar junto, porque os problemas que a gente está vivendo no mundo são muito complexos, que a inteligência de um só não é mais capaz de resolver. A gente tem problemas muito complexos para resolver com uma inteligência só. O beleza é que a gente está conectado, a gente pode usar as inteligências de muita gente, só que para isso a gente precisa colaborar, a gente precisa trabalhar junto, e a gente também não foi muito treinado para colaborar. Apesar da gente ter essa capacidade, a gente não foi muito treinado. A gente foi treinado para acreditar que tem lugar ao sol para uma pessoa. Que tem uma posição, tem um cara que vai se destacar. Todas as nossas instituições quase estão montadas desse jeito. Então, a capacidade de ornar. Tudo muito bonito falar essas coisas. Mas você precisa ornar aquilo que tem dentro de você com aquilo que você faz no mundo. Tá? Isso é uma busca por ornar. Porque a gente não orna 100%. Ninguém aqui orna. É umas coisas que você, né? Olha, cara, amo minha família, faz 3 meses que eu não vejo ela. Né? Fala com o executivo, tudo bem. Você não ornar por algum tempo, tudo beleza. Agora, se você não orna por muito tempo, isso gera muito sofrimento. Tá? Então, uma busca por ornar. Ornar do ponto de vista do que tem dentro, do que tem fora, estética, ambiente, isso daqui orna, né? Esse cenário orna, aí tem a ver com isso. Finalmente, acreditar. E, na verdade, a ordem aqui, cada um define qual é a ordem. Tá? Empreender é um exercício de fé. É um exercício de acreditar. Acreditar muito no teu propósito. Acreditar muito em você. Acreditar no outro. Você vai ter que acreditar em umas pessoas que até você nem conhece, mas que você vai precisar trabalhar junto. E acreditar em algo maior, porque tem alguma coisa a ver com o universo dar uma conspirada forte. Quando você tira a bunda da cadeira e sai fazendo, indo em direção ao teu propósito, é inacreditável como algumas coisas mágicas acontecem. Acontecem porque você tirou a bunda da cadeira. Não adianta também ficar sentado esperando que o negócio caia. Mas é um exercício de fé. O empreendedorismo é um exercício de acreditar. Mas é possível. Né? E é muito legal. Então, toda vez que você se depara com questões, eu me deparo todo dia com questões ao construir a Rede Ubuntu, ao ajudar e apoiar milhares de pessoas a empreenderem, tem um monte de coisa que não tem uma resposta. Tem um monte de problema que não tem uma resposta. Onde é que eu uso referências no abrir, no incluir, no colaborar, no ornar e no acreditar? Eu olho para essas raízes e vejo se eu estou sendo aberto o suficiente, se eu estou sendo inclusivo o suficiente, se eu estou colaborando, se eu estou ornando com aquilo que eu acredito e se eu acredito efetivamente. Tá? Isso é empreendedorismo. Essa é a fala que eu queria ter aqui com vocês. Muito obrigado pela presença.